nós vamos falar hoje sobre o patrimônio, né? Então, o que seria o patrimônio? Então, o patrimônio nada mais é do que o conjunto de bens, direitos e obrigações, né? E daí nós teríamos lá o que são bens. Quem é que assistiu a palestra do Imposto de Renda do sábado? Nós tínhamos lá a declaração de bens, né? E daí temos a ficha lá dos financiamentos, né? Que seriam as obrigações. Ó, bastante gente assistiu. Oh, beleza. A audiência estava grande no YouTube, né? Mas como tem muitos anônimos, a gente não consegue saber quem era, só quem comentava. Bom, mas o que são bens, né? É o namorado, o marido lá que chama meu bem, né? Ou não? O que são bens? Esses não dá para vender, então não é bem. Não é bem? Esses não tem, não, na verdade não tem valor, né? É imensurável o valor desse bem. É uma coisa mais romântica, né? Digamos assim. Bom, bens então são coisas capazes de satisfazer as necessidades humanas e suscetíveis de avaliação econômica, né? Então a gente tem dois critérios aí. Uma serve para alguma coisa, né? Então ela tem que satisfazer alguma necessidade, né? Então ele vai ter uma serventia. E outra, né, que ele pode ser avaliado economicamente, ou seja, ele tem um valor, certo? E eles podem ser materiais ou imateriais, ok? E daí a gente vai para direitos. Bom, se bens são essas coisas que eu tenho, que são capazes de satisfazer as necessidades e suscetível de avaliação, o que são os direitos? Os direitos são aqueles valores que a empresa ainda não tem, mas ela tem direito a receber, né? Ou seja, eu vendi uma mercadoria a prazo e eu como empresa, né? Sempre vou falar assim, eu tenho o direito de receber pelo pagamento dessas mercadorias. Os meus clientes estão me devendo valores em troca da mercadoria que eles levaram, certo? Então, esses direitos a receber, que o mais comum seriam as duplicatas a receber, mas podem ser outros, né? Pode ser promissórias a receber, aluguéis a receber. Eu posso emprestar dinheiro para o sócio, né? Então, eu tenho, assim, N tipos de direitos a receber, certo? Mas no momento, para não confundir vocês, nós vamos ficar com os mais simples, né? Que seria duplicatas a receber ou clientes a receber. Você sabe a diferença de duplicatas, promissórias? Não. Não, isso aí vocês vão ver provavelmente nas aulas de direito, né? Porque a gente está falando de títulos de crédito. Então, a duplicata é um título de crédito. Geralmente, a duplicata, geralmente não, ela necessita, para existir, de uma nota fiscal. Tá? Não existe duplicata sem nota fiscal. Por isso que ela tem esse nome de duplicata, né? Porque ela já é uma cópia de outra coisa. Então, ela só vai existir tendo uma nota fiscal que vai dar garantia. Já a promissória não, né? A promissória é uma promessa que o devedor faz para a empresa, digamos assim, neste caso. Porque eu posso vender uma mercadoria, né? E o cliente é que vai assinar uma promissória. O que diz nessa promissória? Eu prometo pagar a tanto a fulano de tal. Então, é uma promessa de pagamento. E não necessariamente precisa de eu ter uma nota fiscal. Então, pode ter ou não esta nota fiscal. É mais comum, né, no caso de serviços, geralmente, que quando tem algo assim, né? Ou mais comum ainda é no caso de pessoas físicas, né? Então, quem não emite nota fiscal geralmente utiliza mais promissórios. Mas nada impede que a empresa também utilize promissório. Pode utilizar também, ok? Só a título de curiosidade, isso aí vocês vão ver mesmo lá em direito tributário.
Aqui o que interessa para nós é saber que se eu tenho uma duplicata, geralmente é oriunda do quê? De contas a receber, de clientes a receber, certo? Então, tudo são contas a receber. Mas, por outro lado, eu também posso ter duplicatas a pagar. Eu posso ter promissórias a pagar, eu posso ter salários a pagar, impostos a pagar. Geralmente, a mais as empresas têm, né, são impostos a pagar. Então, tudo que é a pagar são o quê? As obrigações. Então, por isso que a minha empresa, o patrimônio da minha empresa é formado por bens, que é o que eu tenho, por direitos, que é o que eu vou ter, e obrigações, que é o que eu vou ter que pagar, tá? Então, observe que os bens, ele está no presente. Direitos e obrigações está no futuro, né? Agora isso pode parecer irrelevante, mas daqui a pouco vocês vão ver que eu vou começar a colocar outros conceitos e essas dicas vão ser bem importantes de vocês gravarem, tá? Então, o próprio a expressão ali a receber, ó, isso aqui são dicas de como classificar cada item do patrimônio, digamos assim. Entendido? Bom, ali também a gente viu que os bens, eles podem ser materiais ou imateriais, né? Materiais, aqueles que são corpóreos, tangíveis, e materiais, os incorpóreos ou intangíveis. Ou seja, o que é algo que é corpóreo, que tem corpo, né? Ou algo tangível. Tangível é algo que pode ser tocado. Incorpóreo, não tem corpo, não pode ser tocado, né? Então, aí vocês já vão tendo uma ideia do que nós estamos falando. Então, os bens materiais, eles são objetos que a empresa tem para uso. Por exemplo, armários, prateleiras, computadores, máquinas, vitrines. Deixa eu ver o que mais. Também para troca, né? Então, objetos que a empresa tem para uso. Então, eu utilizo armários, eu utilizo prateleiras, eu utilizo computadores. Ou ainda bens né, como objetos que a empresa tem para troca, né? Por que são troca? Troca são as mercadorias que a empresa vende. Tá, mas por que troca se a empresa está vendendo? Não, na verdade, a venda é uma troca por dinheiro, né? Ou uma troca por um direito a receber. Então, por isso que aqui está a palavra troca, é nesse sentido. Ou consumo, né? Então, observem que uso e consumo são coisas diferentes, né? São pequenos termos que começam a dar uma complicadinha, né? Então, um armário eu uso, o material de limpeza eu consumo. Qual é a diferença? O armário tem uma durabilidade de vida, digamos assim, maior que o produto de limpeza. Produtos de limpeza, tu vai usar e tu vai ter que comprar outro. O armário vai durar alguns anos. Exatamente. O uso, eu uso o armário, eu termino de usar o armário e o armário está ali. Ele vai ter um desgaste, lógico, mas ele vai ficar ali. O material de limpeza não. Quando eu terminar de consumir ele, ele acabou, né? Não existe mais. Então, a gente começa a observar essas diferenças que, à primeira vista, parece ser a mesma coisa, mas são coisas diferentes, né? E os incorpóreos ou imateriais, o que seriam? Então, às vezes, a empresa ela faz alguns gastos, né? Ou ela tem alguns bens, ela adquire alguns bens que eles não são visíveis, digamos assim. Mas eles existem, né? Um desses exemplos é o fundo de comércio, que é aquele valor que a empresa tem, né? A empresa vale mais do que a soma dos seus bens e direitos, a soma do seu patrimônio.
ela tem um valor agregado, seja pela imagem, né, seja pela reputação. Então, a empresa ela tem um valor maior do que a soma do seu patrimônio. Então, neste caso, né, a gente teria um fundo de comércio. Ou então, o que é mais comum, né, que a gente vê mais como um exemplo mais clássico de bens imateriais, seria as marcas, né? O que é a marca de uma empresa? Qual é a marca mais famosa que nós conhecemos hoje? Primeira marca que vem à cabeça. Oi? Coca-Cola, né? Geralmente esse é o exemplo clássico, né? Não tem. A gente fala em valor agregado, em marca. A primeira que vem na cabeça é a Coca-Cola. Então a gente tem essa marca, mas a Coca-Cola, né? A Coca-Cola não, desculpa. Também temos as patentes de invenção. O que são as patentes de invenção? Seria aquela ideia, né? Quando a pessoa cria algo, aquilo também ele vai gerar com a intenção de um lucro futuro, né? Sempre visando um lucro futuro. A patente é uma reserva, é um direito pela utilização daquela ideia. Está mais vinculada à ideia. Assim como a marca não deixa de ser também uma ideia. Acho que agora deu uma travadinha. Vamos esperar um pouquinho. Fim? Oi, tá, voltou? Pode falar. Quem compra ações, bolsas são bens materiais ou imateriais? As ações elas são materiais. Por quê? Porque assim, ó, tu tá comprando o valor do patrimônio de outra empresa, tá? Aquela ação, ela faz parte de outra empresa e a empresa, ela é material. A não ser, claro, que tenha uma parte dessas ações que seja um valor agregado, né? Um ágio, por exemplo. Então, aí entraria aqui, ó, nesse valor pago a maior. Tem ações da empresa que vale o patrimônio da empresa e tem ações supervalorizadas. Então, eu vou ter uma parte material e uma parte imaterial. Não sei se fui clara. Sim, obrigada. Ok. E vamos lá. E daí, eu trouxe aqui para vocês o slide da aula passada, que é para lembrar, já que a gente está falando de patrimônio, que o patrimônio, né, cada item do patrimônio, ele tem aspecto qualitativo e quantitativo. Quando a gente começa a separar o patrimônio em bens, direitos e obrigações, nós já estamos dando o quê? Qual aspecto nós estamos falando do patrimônio? Qualitativo ou quantitativo? Qualitativo? Qualitativo. Quantitativo. O quantitativo é só quando a gente dar valor para ele, né? A gente começar a falar em termos monetários, tá? Enquanto eu estiver dando qualidade, esta cadeira é um bem, ou não, esta cadeira não é um bem. Não, lógico que é um bem, né? Ou então, que mais? Essa conta a receber é um direito. Eu estou dando adjetivos. Eu estou qualificando um item do componente patrimonial, certo? E daí nós vamos então para a representação gráfica do patrimônio, né? Então, como que a gente representa esse patrimônio, né? A gente utiliza um gráfico em T. Então, observem aqui que eu tenho um T aqui. Eu fiz aqui uma linhazinha preta, né? Aqui assim, que é o T. Então, o T é a representação gráfica do patrimônio. Por que isso? Porque eu vou ter uma coluna à esquerda e uma coluna à direita. Na coluna à esquerda, eu vou elencar tudo que é ativo. Na coluna à direita, eu vou elencar tudo que é passivo. O que é ativo e o que é passivo? E agora? O que vocês lembram de coisa ativa? Não é alguém correndo.
os direitos. Isso. Título a receber. Isso. Então, vocês podem, como é que se diz? Assimilar com coisas positivas. Ativo Não é quando tu tem que trabalhar para receber e o passivo é quando tu ganha sem trabalhar? Não. Não. Talvez, até poderia ser assim. Até poderia, mas eu acho que daí a gente já vai complicar muito o conceito. Vamos deixar mais simplificado. Vamos deixar assim, o ativo a gente vincula coisas positivas, tá? Então, lado esquerdo e o passivo lado direito, positivo. E o passivo com negativo, tá? Não tem nada a ver com o Grenal de ontem, tá? É só ativo positivo, passivo negativo, ok? Só para vocês lembrarem disso. O que eu vou colocar dentro do meu ativo? Se a representação gráfica do meu patrimônio, né, está dividido em dois lados, um lado positivo e um lado negativo, e eu tenho como elementos do meu patrimônio bens, direitos e obrigações, o que eu vou colocar no meu ativo? Bens, direitos ou obrigações? Caixa. O que é o caixa? Bens e direitos. Bens e direitos receber. Isso. Bens e direitos. Bens e direitos. O que eu vou colocar no meu passivo? Obrigações. Obrigações. Olha só. Evento de obrigações. Então, um colega falou ali, caixa. O que o caixa é? O que eu tenho no meu caixa? Dinheiro? Dinheiro. Dinheiro. O que o dinheiro é? Ativo. Ele é um bem. Direito. Direito? Um bem. Direito é uma coisa que eu Um não bem. tenho ainda. O direito está no futuro. Né? O que está no presente? Um bem. O bem. Isso. O Então, bem. É bens. o meu caixa é um bem, porque ele está existindo ali, né? Claro que eu tenho sempre exceções, né? Isso aí vocês vão ver, porque eu posso ter no meu caixa cheques pré-datados, né? Cheque pré-datado existe? Existe, mas é um passivo. Existe, professor? Eu achei que era só um acordo. Não tinha nada formal. Essa é a pegadinha, né? Existe, mas não existe. Então, eu tenho ali aquele documento, mas ele é um direito, né? Ele não é um bem. Eu não tenho uma liquidez, eu não posso utilizar ele na hora, eu não posso dispor dele, né? A gente sempre fala assim, eu tenho que analisar se eu posso dispor dele. Ou seja, eu posso pagar um fornecedor com ele? Depende. Bom, se depende, então eu não tenho, já é uma disposição mais, não é tão disponível assim. Nem todos aceitam. Nem todos aceitam, entendeu? Cheque de terceiros. Exatamente. Então, a gente já começa a ver que um cheque pré-datado, ele é um direito que a empresa tem a receber e não um bem, embora esteja dentro do meu caixa muitas vezes, né? Então, assim, mas isso aí é para mais adiante. Só para vocês terem essa noção de que meus bens estão no presente, meus direitos no futuro, obrigações no futuro. Então, que eu tenho como bens o dinheiro no meu caixa, as mercadorias que eu tenho para vender, os móveis e utensílios, os veículos, o prédio da empresa, né? Tudo isso são bens. E a marca da minha empresa é um bem. Se a empresa tiver patentes, é um bem. Né? Se tiver ações em outras empresas, né? Daí também geralmente é classificado como bem. Aí vai depender da intenção da empresa, né? Se a empresa tem uma intenção de ter aquelas ações, de realmente ser considerado como um bem, ou se ela tem apenas para passar adiante, né? Então, daí seria mais no caso de direito, mas geralmente fica ali em bem. E os direitos, que seriam tudo aquilo que a empresa tem a receber. Então,
são os direitos a receber da empresa, né? Nas obrigações, o que a empresa tem a pagar, ok? Estão enxergando que tem mais uma pegadinha nessa tela? Cuidado, cuidado. O passivo está do lado direito, mas os direitos estão do lado esquerdo, tá? Não confundo. No meu passivo, eu tenho as minhas obrigações e fica no lado direito. No meu ativo, eu tenho meus bens e direitos e ficam no lado esquerdo, ok? E daí a gente vê aqui que estes são os aspectos qualitativos do patrimônio. Estou dando qualidades para o meu patrimônio. Estou dizendo o que no meu patrimônio é bem e o que no meu patrimônio é direito. O que no meu patrimônio é positivo e o que no meu patrimônio é negativo, né? Por isso que é qualitativo. Qualitativo de qualidade, né? De adjetivo. É como eu dizer as qualidades de uma pessoa. Estou qualificando uma pessoa. Essa pessoa fez graduação, fez o curso técnico, ela trabalha em tal lugar. Eu estou dando qualidades, né? Estou dando adjetivos. Também posso falar dos defeitos, né? Também não deixa de estar, só que daí no caso desqualificando. Então, tem a ver tem relação com isso, tá? Aspectos qualitativos. Eu estou dando características ao meu patrimônio, ok? E daí agora vamos exercitar um pouquinho, né? Pra gente aquecer. Senão daqui a pouco a aula fica meio chatinha. Essa aula tão boa que é, não pode ficar chata, né? Então agora eu vou apresentar uma atividade que nós vamos fazer em conjunto. Olha só que legal. Ok? Então, essa primeira atividade, o que nós temos aqui? Nós vamos praticar agora. Nós vamos praticar os aspectos qualitativos do patrimônio, certo? E daí eu tenho uma lista de quantos elementos aqui? 15 elementos, tá? E nós vamos classificar eles. Primeira coluna, nós vamos dizer se é bem, direito ou obrigação. Segunda coluna, nós vamos dizer se ele é positivo ou negativo. E na terceira coluna, se ele é ativo ou passivo. O primeiro eu vou fazer para vocês, tá? Então, computador é um bem, um direito ou uma obrigação? Bem. Bem. Isso. É positivo ou é negativo? Positivo. Positivo. É ativo ou é passivo? Ativo. Ativo. Tá? Agora eu quero ouvir vocês. Um instante. Bem, direito ou obrigação? Bem. Positivo ou negativo? Positivo. Ativo ou passivo? Ativo. Duplicatas a receber. Bem, direito ou obrigação? Direito. Eita, lasqueira. Não precisa falar todo mundo junto. Positivo ou negativo? Positivo. Ativo Parece um ou bandeco. Ativo. Passivo. Ativo. né? Por que é ativo e não é passivo? É ativo porque tu tem para receber. Tu tem pra Que ele se torna receber. positivo. Que ele é positivo. Verdade. Isso. Então passivo é negação, professora? É, o passivo é negativo. Ah, tá, entendeu. Agora, postos a recolher. Obrigação. Observe que é recolher, não é Obrigação. receber. Recolher é sinônimo de pagar. Obrigado. Só que em relação a impostos, geralmente a gente fala recolher porque eu estou... como é que eu vou explicar para vocês agora neste momento inicial? Vamos dizer assim,
O ICMS, por exemplo, você sabe que quem paga, na verdade, o ICMS é o consumidor, né? Sim. Já ouviram falar nisso? Sim. Mas quem é que recolhe aquele imposto para o governo? A empresa? A A empresa. empresa. Isso, porque o consumidor ele paga o imposto no momento em que ele compra a mercadoria. Só que a empresa é que é responsável pelo recolhimento aos cofres públicos. Aí por isso que tem essa origem dessa palavra a recolher. Mas é no mesmo sentido que o a pagar. Só para vocês não estranharem. Certo? Sim. Aqui, por que eu coloquei a pagar ali? Tô louca? É direito? É de bem direito ou Não, obrigação? Obrigação. Vocês têm que me avisar quando eu dou essas rateadas. Vamos lá. Positivo ou negativo? Negativo. 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 Ativo ou passivo? Passivo. É passivo porque é uma obrigação. Isso aí. Estão entendendo a lógica? Sim. Barbada, né? Aluguéis a receber. Direito. 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 Direito, isso aí. Positivo ou negativo? Positivo. 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 Ativo ou passivo? Ativo. É ativo porque tu vai receber? Ativo. Isso aí. Tranquilo? Sim. Dinheiro em caixa. Bem, direito ou obrigação? Bem. 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 Eu tenho ele em caixa ou eu vou receber? Tem ele em Se caixa. tu Então é bem ou Tu direito? tem? tem um bem? Bem. O direito é futuro. É positivo ou negativo? É positivo. 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 Ativo ou passivo? É ativo. Ativo. Isso aí. Agora uma pegadinha. Não, não é pegadinha. Só é um pouco diferente. Fornecedores. Bem, direito ou É obrigação? obrigação. Obrigação. Isso aí, né? Porque eu tenho aqui. Embora não tenha a palavra a pagar, né? Fornecedores é uma obrigação. Positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Gatilho. Ativo ou passivo? Passivo. Passivo. Clientes. Um bem? Eu tenho um cliente. Direito. Eu acho que é direito. É um direito, né? Porque ele é como se fosse clientes a receber. Fornecedores a pagar, clientes a receber. Receber. Vocês observam que começa a ter algumas coisinhas diferentes, né? Vai indo, daqui a pouco tem que parar e pensar de novo. Direito. Positivo ou negativo? Ele é positivo? Positivo. É um ativo ou é um passivo? Ativo. Ativo. Ele é ativo. Estão conseguindo pegar a sistemática? Ficou alguma dúvida? Alguém está confundindo ainda? Tranquilo. Pra mim tá tranquilo. Tá ok? Então tá. Qualquer coisa, só pedir para parar. Fundo de comércio. Bem. Um bem. É um bem, né? Bem. Isso aqui faz parte das palavras novas, né? A gente vai adquirindo o vocabulário. Esse é um bem. Positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Fundo de comércio é um bem material ou imaterial? Imaterial. Imaterial, né? Isso aí. Ativo ou passivo? Ativo. Ativo. Por quê? Que é imaterial, prof? Porque a gente não consegue tocá-lo, né? Então a gente diz que ele é intangível. Né? Ou seja, o fundo de comércio é o valor que uma empresa tem a mais que o seu patrimônio. Então eu vejo que tem uma padaria lá na esquina que o patrimônio dela é X,
Mas o pão dela é tão bom, tão bom, tão bom, ela tem tanto cliente que ela vale 2x. Entendeu? Então, 1x é material, porque é o patrimônio dela, são os bens, os direitos, as obrigações. O outro X é imaterial, porque é pelo valor que ela tem, o valor agregado. Certo? Certo. A gente diz que esse fundo de comércio é apenas o valor agregado. Promissórias a receber. Bem, direito ou obrigação? Direito. Direito. Uma coisa que geralmente as pessoas falavam comumente, esse fundo de comércio se chamava o ponto, né? Quando ia comprar o ponto, não sei se vocês já ouviram falar essa expressão. Sim. O ponto vale tanto. Sim. Né? Não estava vendendo a empresa, né? Não estava vendendo o patrimônio, mas estava vendendo o ponto. Pois é o fundo de comércio. Equivale. Só que na contabilidade não se diz ponto, né? Promissórios a receber, então, direito positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Ativo ou passivo? Ativo. Ela é ativo. Ativo. Duplicatas a pagar. Bem, direito ou obrigação? Obrigações. Obrigação. Obrigação. Positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Ativo ou passivo? Passivo. Passivo. Carnês a receber. Bem, direito ou obrigação? Direito. 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 Positivo ou negativo? Positivo. 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 Ativo ou passivo? Ativo. Já estão cansando? Postos a pagar. Bem, direito ou obrigação? Obrigação. Isso, obrigação. Né? Obrigações seria o correto, né? Que o gaúcho fala sem os S's, né? Obrigação. O português correto seria obrigações. Vamos lá. Positivo ou negativo? Negativo. Ativo ou passivo? Passivo. Vitrina. O que é vitrina? É um bem. É vitrine, né, perfeito? É a vitrine. É que se escreve vitrina, mas a gente fala vitrine. Não sei porquê. Mas que bar. Até hoje eu não sei porquê, mas é assim. Bem, direito ou obrigação? É um bem? É um bem? É como se fosse lá os armários, os manequins, né? Alguma coisa assim desse tipo. Positivo ou negativo? Positivo. Ativo ou passivo? Ativo. Último. Salários a pagar. Bem, direito ou obrigação? É obrigação. Obrigação. Positivo ou negativo? Negativo. Ativo ou passivo? Passivo. Barbadinha, né? Vocês viram que o início ele é mais dificilzinho. Depois que a gente pega o embalo, é tranquilo. É ou não é? É. O que é isso? É a linguagem técnica. Então a gente vai se acostumando com a linguagem técnica. No início, quando é novidade, tem que pensar um pouquinho. Depois, lá pro final, já estava até cansativo, né? Já parecia barbada aquilo ali. Estava muito fácil. Vamos aqui voltar, então. Esperar um pouquinho. Não tá aparecendo ainda. Que estranho. Vamos parar aí e vamos fazer de novo.
Agora sim, voltou. Então, agora que a gente já sabe qualificar o patrimônio, nós vamos para a quantificação, né? Então, agora é um dos poucos momentos que a gente vai ver um pouquinho de matemática, né? Começando pela equação. Lembram das equações? Né? Agora vai dar medo no pessoal. Equação patrimonial. Né? Então, se a gente tem lá que a nossa representação gráfica do patrimônio é um T, por que vocês acham que é um T a representação gráfica? E por que a gente tem que a principal demonstração da contabilidade é o balanço patrimonial? Vocês acham alguma semelhança com essa figura que vocês estão vendo? Equilíbrio? Para ver se as contas estão fechando no final. Oi? Para ver se as contas estão fechando no final. Isso. Não é um equilíbrio entre o ativo e o passivo? Isso aí. A No equação final tem que patrimonial, ela tem essa origem aqui, então está tudo interligado, na verdade, né? Vocês observem que aqui eu tenho o T, que é a representação gráfica do patrimônio, né? Mas também é uma balança. Por que é uma balança? Porque eu tenho a equação patrimonial, ela é fundamentada em que o ativo é igual ao passivo, nesta equação aqui. Tá? Isso aqui é um conceito fundamental da contabilidade. O ativo, ele precisa ser igual ao passivo, certo? Por que isso? Porque isso é como se fosse uma prova real. Não sei se ainda se estuda com esse termo, prova real, ou tirar a prova. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Quando você faz a conta de trás para frente, de frente para trás, para confirmar o resultado. Uhum. Viram algo assim? No meu tempo, isso era a prova real, né? Não sei se ainda... Ou prova dos 9, né? Também tem a prova dos 9, só que a prova dos 9 é um pouquinho diferente, né? Também é tudo nesse sentido. Aqui a gente fala que é o mecanismo de débito e crédito, que nós vamos ver nas próximas aulas ainda, né? Mas ele está fundamentado nessa equação de que todo o total do ativo ele tem que ser igual ao total do passivo, né? E daí a gente lembra, o que compõe o meu ativo? Quais os elementos do meu ativo? Direitos. Quais os elementos do meu passivo? As obrigações. Obrigações. Então, eu tenho lá no meu ativo bens mais direitos e no meu passivo obrigações. Tá certo dizer que o meu ativo ele é composto por bens mais direitos? Isso é o total do meu ativo, né? Tá certo, né? Então, se o ativo é igual ao passivo, bens mais direitos tem que ser igual às obrigações, certo? Só estou substituindo. Vamos melhorar agora um pouquinho? Então, o ativo, o que ele é? Positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Né? Ele está aqui do meu lado esquerdo. Observem que tudo tem relação. Meu passivo, o que é? Positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Né? Se eu tiver um no meu ativo e um no meu passivo, né? Eu vou ter, se eles estiverem do mesmo lado, né? Observem que aqui eles estão em lado diferente, por isso que tem essa igualdade. Quando eles trocam de lado, troca o sinal. Lembram das regras de matemática? Sim. Sim. Então, eu posso dizer que a situação líquida, né, ou seja, o resultado do meu patrimônio, vai ser ativo menos passivo. Né? Digamos que eu quero apurar o lucro da minha empresa. Né? Quanto que ela vale? Eu vou pegar todos os meus bens, mais os meus direitos, menos as contas a pagar, é o valor do meu patrimônio, é o valor que ela vale. Então, a gente chama de situação líquida, certo? É fácil de gravar, né? O que é a minha situação líquida? Sim. A meu ativo, que é positivo,
e o meu passivo que é negativo. Ativo menos passivo. Ok? Tranquilo. Se eu substituir o meu ativo por bens mais direitos e o meu passivo por obrigações, eu tenho que a minha situação líquida é bens mais direitos, porque isso aqui é o meu ativo, menos as minhas as obrigações. Tranquilo ainda, né? Só tá enchendo de letra aqui a tela, mas tá ok. E daí a gente passa, então, vamos concretizar isso aí, porque até então a gente está falando só para quem gosta de matemática, né? Agora vamos falar para quem gosta de contabilidade, que somos nós, né? Vou deixar um pouquinho a matemática de lado e vamos falar em termos mais aplicados, né? Então aqui ó, a gente tem um exemplo de um balanço patrimonial, né? Observe, balança, né? Então, antes daqui nós tínhamos uma balança, agora nós vamos para o balanço patrimonial. Onde está o T? Aqui, ó, né? Eu tenho essa base aqui de cima, é a base do T. Aqui, a outra perninha do T, certo? Então, eu tenho meu T aqui, que é a representação gráfica do patrimônio. Num lado, eu tenho o ativo, que é composto por bens e direitos. E do outro lado, eu tenho o passivo, que é composto por obrigações. Sim, a aula está sendo gravada. Não sei se alguém me perguntaram no... Desculpa, me perguntaram lá no WhatsApp. Não estão me escutando respondendo. Estou respondendo uma pergunta que a pessoa não está conectada. Só vou responder aqui. Ou alguém responde para mim no grupo. Eu nem sei se é no grupo. Bom, vamos continuar aqui. Então, nós temos bens e direitos compondo o ativo e no lado do passivo nós temos as obrigações. Então, dentro dos meus bens, o que nós temos? Eu tenho um dinheiro em caixa, 18 mil em caixa, né? Tá bom, né? Tem bastante dinheiro em caixa. E tenho imóveis no valor de 27 mil, tá? Como direitos, eu tenho lá que os clientes estão me devendo 20 mil. Então, o total do meu ativo, eu vou somar, né? 18 mais 27, mais 20 vai dar 65. Lá do meu passivo, eu tenho o quê? Tenho fornecedores a pagar, impostos a recolher, aluguéis a pagar, salários a pagar. Tudo isso aqui vai dar 15 mil, né? Então, voltando lá para a fórmula da situação líquida, que é igual a ativo menos passivo, qual é a minha situação líquida aqui? É o total do ativo menos total do passivo. Entenderam? 65 mil, total do ativo, menos 15 mil do passivo, a minha situação líquida, 50 mil. Tranquilo? Sim. E o que é isso aqui? O que eu estou fazendo agora? Se antes eu estava qualificando o patrimônio, que aspecto eu estou trabalhando agora? Está quantificando. Isso, agora eu estou quantificando. Então, agora o meu patrimônio ele tem aspectos qualitativos, eu estou dizendo o que é que eu tenho no meu ativo, e aspectos quantitativos, eu estou dizendo quanto que eu tenho no meu ativo. Estou colocando valores. No meu passivo, mesma coisa, estou dizendo o que eu tenho a pagar no meu passivo, e estou dizendo quanto que eu tenho a pagar no meu passivo. Certo? Vamos para o próximo slide. E daí, nós temos, ok, vocês devem estar estranhando, mas o ativo ele não tem que ser igual ao passivo, né? Bom, nós temos algumas situações líquidas possíveis, né? Então, quando a balança ela dá uma pendida para um lado ou para o outro, né? Então, quando a gente tem um ativo maior que o passivo, né? Vai ficar mais pesado aqui do que aqui. Ou nós temos um ativo menor que um passivo, né? Está mais pesado este lado aqui.
Então, eu tenho mais contas a pagar do que a receber, ou eu tenho mais a receber do que a pagar, certo? E tem uma situação que ela é mais difícil de ocorrer, né? Que é uma situação onde eu não tenho nem lucro nem prejuízo, que seria ativo igual ao passivo, né? Bom, mas não tem que ser sempre ativo igual ao passivo? Tem que ser sempre ativo igual ao passivo. Porque essa é a equação fundamental. E daí por isso que nós vamos inserir um elemento lá no passivo, que é a situação líquida. Porque a situação líquida é que vai nos dar esse equilíbrio. Querem ver? Lá no meu ativo, eu tenho bens 90 mil, direitos 60. O meu total é 150. Tá? Meu total do ativo, 150. Então, o meu total do passivo tem que ser quanto? Tem que ser igual ao ativo. Vai ser, então, 150. Bom, mas para fechar minha conta aqui, né, eu tenho só 100 obrigações. Então, o que eu vou colocar aqui para fechar a conta? Vou calcular a minha situação líquida, né, que é 50. Concordam? Se eu for fazer a fórmula, eu vou ter... Só uma pergunta, professora. Sim. Então, é aquele cálculo que vai definir se a balança do final do mês da empresa foi positiva ou negativa? Exatamente. E é só ele ou mais alguma coisa depois, mais pra frente, agrega? Por enquanto, só ele. Vamos por partes. Ok, obrigado. Vamos deixar assim, por enquanto é só isso, tá? Então, nós temos lá que a mesma fórmula anterior aqui, ó. Vamos ver aqui, onde está a nossa fórmula. Esta fórmula aqui, ó, situação líquida igual a ativo menos passivo. Para quem gosta de aplicar a fórmula, vai utilizar a fórmula aqui, tá? Para quem gosta já de um raciocínio mais concreto, né, que a gente chama, aquele raciocínio aplicado, aí vai enxergar, vai olhar o quadro aqui e vai enxergar, não, para que fórmula? Eu estou enxergando ali que a situação líquida é 50. Então, observem que tem uma explicação matemática e tem uma explicação mais técnica, né? Depende do que vocês forem se adequar. Qualquer uma das duas vai dar a mesma coisa, certo? Neste caso aqui, eu tenho uma situação líquida positiva de 50, tá? Essa situação líquida positiva, eu posso chamar também de situação líquida ativa. Mas espera aí, não está do lado do passivo? Sim, a situação líquida vai estar sempre do lado do passivo. Mas nesse caso aqui, eu utilizo o ativo como sinônimo de positivo, tá? Ou ainda posso chamar de situação líquida superavitária. Lembram quando você fala que uma empresa teve superávit, né? Superávit, então vem lá de superavitária. Aliás, superavitária vem de superávit, né? Então, essa situação líquida positiva, ou seja, aqui é como se fosse o quê? Um lucro, né? Meu ativo é maior que o meu passivo, ó. Eu tenho 150 no meu ativo e tenho 100 no meu passivo. Então, o meu ativo é maior que o meu passivo. Quer dizer que está sobrando dinheiro na empresa. Isso aí. Quer dizer o seguinte, eu tenho dinheiro, eu recebendo tudo que eu tenho para receber e vendendo todos os meus bens, eu consigo pagar todas as minhas obrigações e sobra 50. É uma simulação de quando eu liquidar a minha empresa, tá? Se eu for vender a minha empresa hoje, eu vou pegar, vou vender tudo que eu tenho, né? E vou ter esse valor aqui. Vou pagar tudo que eu devo e vai me sobrar isso aqui. Ok? É nesse sentido. É como se eu fosse liquidar a empresa. Certo? Tranquilo? Certo. Tá. Então, para quem gosta de matemática, a gente pode representar também com essas equações, né? Então, essa situação aqui é um ativo maior do que o passivo, sim, porque eu tenho 150 no ativo e 100 no passivo. Eu posso dizer que o meu ativo é igual a passivo mais situação líquida, sim, o meu ativo é 150,
o meu passivo é 100 e a minha situação líquida é 50. Então, sim, né? Ativo 150 igual a passivo 100 mais situação líquida de 50. Posso dizer que o meu passivo é igual a ativo menos situação líquida? Sim, meu passivo é 100. Meu ativo é 150. Minha situação líquida é 50. Então, 100 é igual a 150 menos 50. Tá muito rápido, pessoal? Eu posso ir mais devagar. Tranquilo. E posso dizer ainda que a minha situação líquida é ativo menos passivo. Tá bem? Ok? Agora vamos ver um exemplo de ativo menor que o passivo. Né? Então, nós vamos ter lá que o meu ativo, vamos continuar com o ativo 150, só que agora o meu passivo eu vou ter 170 nas obrigações. Como que eu acho a situação líquida neste caso? Pode ser negativa? Vai ser negativa. Né? Então, eu vou colocar o total aqui igual, 150 no ativo, 150 no passivo. E para fechar aqui, eu vou colocar uma situação líquida de quanto? De menos 20. Tá? Então, isso aqui é o caso da situação líquida negativa, né? Ou passiva, como sinônimo de negativa, ou ainda deficitária, né? Que está dizendo quando eu tenho um déficit na empresa. Certo? Ainda tem esse termo, passivo a descoberto. Por que passivo a descoberto? Né? Isso aqui é quando o cobertor está curto. Lembrem do cobertor curto aqui. O que acontece com o cobertor curto? Eu tenho mais obrigações do que eu consigo pagar, né? Então, o meu passivo, as minhas obrigações estão descobertas. Não há cobertura para o meu passivo. Por isso, passivo a descoberto. Ok? Quer dizer que a empresa está no vermelho daí. Isso, exatamente. E daí eu posso dizer, né, que o meu ativo é menor que o meu passivo, né, porque o ativo é 150, o passivo é 170. Posso dizer que o meu ativo é igual a passivo menos a situação líquida, né, porque a situação líquida é negativa. Posso dizer que o meu passivo é igual a ativo mais a situação líquida. Ó. Agora eu estou pegando um elemento do lado esquerdo, um elemento do lado direito, então eu tenho troca de sinal, tá? Por isso que vocês podem estranhar à primeira vista, né? E eu posso dizer também que a minha situação líquida é igual a passivo menos o ativo. Então, observe que aqui os sinais também estão invertidos. Porque na fórmula original eu tenho o que? Vamos ver aqui. Situação líquida igual a ativo menos passivo. Se a situação líquida é negativa, todos os sinais se invertem. Então, eu tenho situação líquida, passivo menos ativo. Ok? E agora uma outra situação, quando o meu ativo é igual ao meu passivo. E agora? O que eu faço aqui? Como que eu acho a situação líquida? Qual é a minha situação? Coloca zero, porque a empresa não está tendo lucro nem prejuízo. Exatamente. A minha situação líquida é zero. Nula. Exatamente. Né? Inexistente. Né? Ativo igual ao passivo. Passivo igual ao ativo. Situação líquida igual a zero. Quando é que acontece essa situação? Quando tu não tem lucro e nem perda? Quando é que eu não tenho lucro nem perda? Quando tu atinge o ponto de equilíbrio? Também, mas geralmente quando eu não estou operando, né? Abri a empresa, não comecei a operar ainda. Né? Daí, então, claro, não vou ter nem lucro nem
prejuízo. Ou estou vendendo a empresa, né? Estou parando com as operações. Aí, geralmente, mas é uma situação muito difícil de acontecer. Geralmente só ocorre... Ou seja, quando você está operando a empresa, ela nunca vai ficar nesse ponto de equilíbrio. Dificilmente. Sempre vai ter uma despesa. É muito difícil, porque o ponto de equilíbrio é uma previsão, né? Mas é muito difícil dele se tornar realidade, né? Então é difícil. 1 centavo de diferença vai dar. Certo? E daí terminamos a nossa aulinha de hoje, aprendemos bastante coisas.